A esta ilustração, ele nos dá a seguinte promessa. Olha o que está escrito lá em Isaías: quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado, você não se afogará. Esse está na primeira parte do versículo. A cascata é imensa, mas segue depois tranquilo o seu curso. Cristina, nós sabemos que tudo isso é possível porque Deus está conosco, né? Isso é inevitável. Enquanto vivemos aqui na Terra, algumas quedas acontecem em nossa vida, assim como naquela cascata, algumas coisas acontecem. Entretanto, Deus está sempre conosco, sempre disposto a levantar um filho seu que cai. Por isso, nós podemos sempre contar com o seu amor. Que promessa linda, né? Mas isso só acontece se nós estivermos perto de Jesus. Se nós estivermos próximos a Jesus, com certeza Ele vai conseguir nos levantar toda vez que cairmos. Então, neste momento, vamos cantar com todo entusiasmo o hino Mais Perto Quero Estar, 427. Meus irmãos, vamos nos ajoelhar, né? O melhor. Santo e eterno Deus que nos céus habita, louvado seja o teu nome. Estamos imensamente gratos a ti por poder nesta manhã louvar o teu nome desde muito cedo. Mas nada que nós fazemos aqui nessa terra se compara ao grande amor que foi o teu de dar o seu filho para morrer por nós. E nós te agradecemos imensamente, querido Deus. Estamos aqui reunidos mais uma vez na Escola Sabatina para relembrar tudo aquilo que estudamos. Por isso, Pai, pedimos que o teu professor, o professor nosso aqui, o Espírito Santo, possa se fazer presente e fazer-nos entender toda a tua palavra, não só na Escola Sabatina,
mas tudo que vier de Ti, nos ajuda a compreender, por favor. Agora nos dê este momento, esteja presente, nos ajuda, nos faça, Senhor, sentir o verdadeiro amor por Ti a cada momento. Por favor, no nome de Jesus pedimos. Amém. O nosso informativo deste sábado, ele vem da Bulgária. A Bulgária é um país que tem em torno de 7.600 milhões de habitantes. Mas a sua população ela tem variado bastante, porque muitas pessoas acabam mudando de lá em busca de melhores oportunidades de emprego. Há mais de 100 anos é pregado o evangelho lá. E atualmente nós temos cerca de 7.600 adventistas. Então isso equivale a um adventista para cada 1.000. E lá existe um grupo de jovens que participa de uma reunião de oração. E eles têm um objetivo muito importante, que é distribuir literatura em várias cidades da Bulgária. Na realidade, eles sabem que isso é muito difícil. Então, eles têm certeza de que esse trabalho só acontece quando eles têm a companhia de Deus. E conta-nos que uma jovem chamada de Lukács, ela saiu com uma amiga para ir de casa em casa distribuindo essa literatura. E quando ela andou um pouco, ela se sentiu cansada, porque ela carregava os livros na mão. E ela então lembrou que um companheiro daquele grupo mencionou que elas deveriam ter fé, que Deus seria o companheiro delas. E enquanto ela estava pensando nisso, um rapaz se aproximou e perguntou: posso ver esses livros que você está carregando? E ela então rapidamente pegou o livro Desejado de Todas as Nações e entregou para aquele jovem. Ele folheou o livro e disse: eu vou comprar esse livro. Ele comprou o livro, perguntou para elas que igreja elas frequentavam. Elas então falaram que eram adventistas do 7º dia. E dessa forma ele ficou muito interessado e disse que queria frequentar essa igreja para conhecer a Jesus. As moças continuaram o seu trajeto e elas então perceberam que Deus estar junto faz toda a diferença. Que na realidade Deus não só estava junto com elas, mas Ele ia à frente, abrindo o caminho para sensibilizar os corações das pessoas que precisavam ouvir do seu amor. Em uma outra cidade, outras 2 moças, chamadas de Mimi e Alberna, elas também estavam fazendo este mesmo trabalho, que nós chamamos o trabalho da colportagem. E elas estavam caminhando numa estrada esburacada, cheia de pó, já um pouco desanimadas, porque elas não tinham vendido nada. Quando, de repente, elas resolveram entrar em uma farmácia. E entrando naquela farmácia, eles perceberam que não tinha ninguém, só a farmacêutica, não tinha nenhum cliente. E elas então ofereceram um livro de saúde. E a farmacêutica disse que, por livro de saúde, ela não se interessaria. Mas, se tivesse algum livro religioso... Então, Mimi entregou para aquela farmacêutica o livro Desejado de Todas as Nações e o Grande Conflito. E ela acabou comprando 6 livros. E Mimi relata que hoje ela e a farmacêutica são grandes amigas. Elas conversam através da internet e a farmacêutica já leu muitos dos livros e agora está lendo O Conflito dos Séculos e está muito interessada pela verdade que ela está descobrindo. E naquele mesmo dia que elas saíram da farmácia, logo em seguida elas encontraram uma senhora de meia idade que estava andando e elas então ofereceram um livro para aquela senhora, um livro sobre saúde. E aquela senhora disse: olha, sobre saúde eu não tenho interesse, porque eu tenho uma saúde ótima. Mas se você tiver um livro religioso, eu gostaria. E elas então entregaram o livro O Desejado de Todas as Nações. Só que aquela senhora ficou tão feliz, ela olhou para aquele livro, mas ela disse: olha, eu sou pobre e eu não tenho dinheiro para comprar livros. E devolveu. Então as meninas ficaram sensibilizadas com isso e deram para aquela senhora o livro Caminho a Cristo. E ela abraçou aquele livro e disse: ai, que bom, eu vou ler.
porque eu tenho orado pelos meus filhos, só que eu não sei muito bem como é que se ora, porque eu já esqueci aquelas orações que eu aprendi quando eu era criança. Então aquelas moças explicaram que a oração é o abrir do coração como um amigo. E colocaram num papelzinho algumas passagens para ela ler na Bíblia, como é que nós devemos orar. E dessa forma aquela senhora recebeu o papel e disse, olha, infelizmente eu não tenho Bíblia em casa. Então elas disseram, olha, nós vamos pegar o seu endereço e nós vamos pedir para o nosso pastor uma Bíblia com letras grandes, para que a senhora possa ler e aprender sobre como orar. Aquelas moças oraram com aquela senhora e ela seguiu o seu caminho feliz. Em uma outra cidade, aconteceu uma outra situação. Um jovem estava voltando de um acampamento nas montanhas, era uma tarde de neve, bastante fria, e ele estava no ponto de ônibus. Ele nunca havia planejado vender livros, mas ele, ali parado no ponto de ônibus, ele encontrou uma senhora chamada Camila, e começaram a conversar. E o ônibus demorou, e no meio da conversa, ela perguntou para ele sobre a sua fé. E ele então teve o privilégio de testemunhar. Como o ônibus estava demorando muito, o pessoal que estava ali no ponto de ônibus, eles combinaram de que eles andariam até a cidade, ali eles teriam mais opções e pegariam o ônibus para o local que eles queriam ir. E aí, esse jovem e a senhora Camila foram conversando. E a conversa se estendeu até depois que eles entraram no ônibus. E nesse momento eles desenvolveram ali uma amizade. Então a senhora convidou para que o rapaz visitasse a sua família mais vezes, deu endereço e tudo mais. E ele, com o passar do tempo, acabou visitando, se tornou amigo daquela família. Ele ia frequentemente lá. E até que um dia ele resolveu que ele levaria a Bíblia e pediria para fazer oração. E ele então começou a devagarinho ler um pouquinho da Bíblia e orar com aquela família. E ele conta que a senhora Camila e a sua família estão muito interessados no que estão estudando na Bíblia. Então, esses relatos da Bulgária, eles nos mostram que não importa a situação, não importa qual atividade que eles façam, eles estão aos poucos levando o Evangelho. E isso fica de exemplo para cada um de nós. Não importa, não precisamos ser colportores, vendedores de livros, não precisamos ser um evangelista específico, mas na nossa função nós podemos falar do amor de Jesus às pessoas. Que nós possamos ajudarmos este projeto que existe na Bulgária, da construção de uma igreja para ciganos, sendo liberais com as nossas ofertas, para podermos ajudar nessa construção. Oremos. Pai querido, colocamos nas Tuas mãos, neste momento, as ofertas e dádivas que serão entregues a Ti. Que elas possam contribuir neste projeto do crescimento do Teu Evangelho e o Senhor possa logo voltar. Te pedimos disso agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Se tem uma coisa que nos choca como cristãos, é olharmos para este mundo que nós vivemos. Parece que a gente se acostuma tanto com as notícias ruins, que quando elas vêm, não fazem mais efeito na gente. Há pouco tempo atrás, muito pouco mesmo, uma criança, no sentido máximo da sua palavra, tirou a vida do pai, da mãe, da avó, da tia-avó e se matou. Todos sabem da história. Essa semana nós ouvimos outra notícia. Uma pessoa triste com o final do relacionamento é suspeita de ter envenenado a mulher e os 4 filhos. Quantas histórias assim você já ouviu? Quantas? Muitas. E elas não vão parar. Elas tendem a continuar e cada vez piores. Mas o lado bom, se é que isso tem um lado bom, é saber que esses sinais nos apontam para a volta de Cristo. Chega de pensar nas coisas deste mundo. Chega de nos apegarmos às tristezas. Muito em breve Jesus vai voltar. E nós vamos ter a alegria de olhar nos olhos de Jesus, de beijar Jesus. E de aos seus pés agradecer por ter nos dado a oportunidade de nos livrarmos de um mundo tão pecaminoso quanto esse. E vivemos com Ele eternamente nos céus. Não se apegue nas notícias ruins. Faça delas motivos para que você não deixe de estar no céu com Jesus e todos os queridos. Amém. Agressivo destrói o que já não tem. Que posição nós devemos assumir perante os fatos? Que rumo seguir? São profecias se cumprindo. Alegria é reação de nós cristãos. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar a esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, por morrer pra Chega de pensar nas guerras e males daqui. Estamos de passagem nessa terra de dor. A vida eterna é o nosso objetivo. Por isso devemos nos preparar. Quisermos ver Jesus no encontro pessoal, vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Lá no céu com Cristo
anjos a ensinar que não há tristeza, só há o amor. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar a esperança e fé pra libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, beijar meu Jesus, o meu Jesus, por morrer na cruz. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Sandra, olha só o que eu trouxe. Que isso, Cristina? Vai bater em alguém? Engraçado, e estava assim, quando eu estava vindo para a igreja, eu falei assim, olha só que interessante, né? Não pode nem dizer que é um galho seco, né? Porque choveu, né? É um galho úmido. Tá feio Mas esse dá galho. uma olhadinha como ele tá, ó. Por nada ele quebra. Tá Por sujando nada. tudo. Tá Muito sujando. feio esse galho. Muito feio. Claro. Sabe o que aconteceu, né? Tu sabe? Cortaram ele. Ele deve ter caído e E aí... cortaram, tá bem cortadinho aqui. Cortado. Uma vez Significa- cortado, O que acontece uma vez cortado? perde a vida, né, gente? Pensa num galho. Essa árvore devia ser bonita. mas Perde aí- a vida e perde a ligação com a vida, com o alimento dele, né? Uhum. Mas eu te surpreendi, não agora, mais cedo, né? Eu trouxe outra coisa. Traz aqui, irmão, por favor. Olha só o que eu trouxe. A gente fica pesquisando para ver o que a gente pode mostrar para ilustrar. Esse vaso está lá em casa, numa goteira. A dona não tem tempo de estar limpando. Olha que feio. Feio Tá mesmo. Sujo. Puxa, Mas, agora tá eu vou com galho? analisar, porque ele estava tampado. Aham. Ó, ele tem uma rachadura aqui, bem grande. Muito Desandar. feio, né, Cristina? Bem feio mesmo. Mas é uma coisa assim que a gente não tem como fazer. Como é que vai ser restaurado? Isso aí é só quebrando, jogando fora, né? Deixa eu te falar. Quando nós nos afastamos de Deus, da mesma forma como o galho. O galho, uma vez desligado da árvore, perde a vida. O vaso, uma vez quebrado, ele acaba perdendo a sua utilidade e acaba ficando como esse, sujo, né? Nós, por exemplo, a nossa vida, quando nós nos desligamos de Deus, ela fica suja com o pecado, nós nos sujamos, nós ficamos inclusive feios, né? Isso, mas Deus é o Deus da segunda chance. Sabe que muitas vezes a gente se sente assim, Cristina, quebrado. Não tem nem como Deus dizer. tem o poder de restaurar. Restaurar. Aí eu trouxe outro. Você trouxe Pra tu outro? ver. Olha só esse, que bonitinho. Não é igual não, mas está novinho, limpinho. Olha só, coloca do ladinho, irmão, para que eles possam ver. Será que na vai frente, cair a ver se mesa? consegue. Vai Não, cair, vai vai ficar cair. quebrado. Isso. Então, Cristina. Nada como uma pessoa habilidosa. Isso. E muito obrigada. obrigada, meu irmão. E isso aí, Cristina, é o que Deus pode fazer. Nós estudamos sobre isso nessa lição. É restaurar relacionamentos quebrados, relacionamentos sujos, destruídos, relacionamentos que não têm ligação com Deus. Que lição maravilhosa. E foi exatamente isso que nós estudamos essa semana. Como um dos pontos de reforma, que é curar relacionamento quebrado. Nesse momento, Cristina, nós vamos meditar. Nós vamos conversar e relembrar os conceitos
importantes estudados nesta semana. Com certeza, são os momentos nossos agora em grupo. Esses momentos vamos realmente compartilhar com os nossos irmãos da nossa unidade, porque que lição? Às vezes o nosso relacionamento ele acaba se quebrando, ele acaba se desvinculando de Deus, e quão difícil e quão triste é, no caso, esse nosso caminhar para o céu sem estarmos com essa força que é de um irmão, ou até mesmo com a nossa ligação com Cristo. Gostaria que os professores ficassem em pé para que nós pudéssemos falar com Deus neste momento. Pai querido, obrigada, Senhor, as bênçãos que nos concedes mais um sábado. E obrigada, Senhor, pelo estudo que fizemos durante toda essa semana. Como foi importante, como é importante termos, Senhor, este ponto da reforma em nossa vida. Nos ajude, Senhor, a crescer, nos ajude a cada vez mais conseguirmos desenvolver amizades que nos levam para o céu. Seja agora com esses momentos que Tu possas, Senhor, iluminar a mente de todos nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa lição para todos. Nós teremos até 10h40 para o estudo da lição. Olá, bom dia, feliz sábado a você que nos acompanha pela internet. Estamos agora na 12ª lição da Escola Sabatina e convido a você que está conosco aí nos acompanhando a fazermos uma breve oração para iniciarmos mais uma Escola Sabatina. Curve sua cabeça e vamos orar. Bom Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, por essa nova oportunidade, esse novo santo sábado, onde estaremos aqui agora na Escola Sabatina aprendendo mais de Ti e explanando, Senhor, para os nossos amigos e nossos irmãos sobre esta lição. Que Teu Espírito Santo nos acompanhe e nos dê uma ótima lição da Escola Sabatina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, como eu lhe frisei, estamos na 12ª lição e ela trata sobre a parte da reforma e mais especificamente sobre o reconciliar com aquela pessoa que você deve ter tido um problema, uma dificuldade de relacionamento. Para haver um reavivamento, nós temos que seguir também junto uma reforma. E no contexto de hoje nós trabalharemos a parte de relacionamento entre irmãos, entre pessoas, entre amigos, seja do trabalho, seja da igreja, enfim, sobre o relacionamento entre irmãos. O porquê de ter a extrema necessidade de termos um bom relacionamento com nossos irmãos, nossos queridos amigos de trabalho, com nossos parentes. O versório dessa semana diz assim: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Ele encontra assim em Romanos 5:10. Relacionamentos quebrados. Isso dificulta a minha vida espiritual. Estamos aqui com um pastor que nos ajudará a entender melhor esse assunto. Pastor, podemos ter um relacionamento com Deus e não termos um bom relacionamento com o nosso irmão? Pode nos esclarecer melhor isso? Nós diríamos de que o relacionamento com Deus efetivamente nos possibilita termos um relacionamento com Deus. O nosso bom relacionamento com Deus, eu poderia dizer, é um remédio para curar as feridas, as diferenças que existem entre eu e o meu irmão. Então, eu posso dizer, em resumo, de que não posso jamais construir uma boa amizade, um bom companheirismo com os nossos irmãos, com a minha igreja, se eu não tiver a priori um bom relacionamento com Deus. Então, como o pastor explicou aqui pra gente, a premissa do bom relacionamento com o nosso irmão, ele se inicia no bom relacionamento com Deus. Interessante, pastor, que na época do Pentecoste, quando o
o grande reavivamento, houve grandes milagres, houve curas, os irmãos se confraternizaram, mas aqui a lição trata de um assunto interessante, que mesmo após o Pentecoste, houve alguns problemas de relacionamento entre os irmãos. Então podemos verificar que nessa vida cristã, nesse crescimento cristão, nessa caminhada que nós temos, por mais que nós tenhamos momentos de grande intimidade com Deus, a nossa espiritualidade esteja bem exaltada, pelo que nós vimos aqui no Pentecostes, pode haver momentos de oscilação no nosso relacionamento com nossos irmãos. Como é que nós podemos ver melhor isso? Quer dizer que dentro do povo de Deus, dentro da igreja, mesmo nós estando ali em comunhão, nós podemos ter alguns problemas de relacionamento, mesmo tendo esse grande reavivamento? Sem dúvida, aqui e ali pode brotar, pode surgir dificuldades entre eu e meu irmão, ou dentro de uma comunidade. Pode um pensar de uma forma, outro pensar de outra forma, e os nossos pensamentos poderão não estar em sintonia, em harmonia, e isso pode ocasionar um mal-estar, um desconforto. E eu posso dizer um pouco mais de que esse problema, a partir do pecado, ele sempre existe e vai existir até o final, quando Deus vier a este mundo interferir e implantar aqui em plenitude a harmonia entre aqueles que realmente querem viver uma harmonia, e às vezes tem dificuldade, e para alcançar essa harmonia ele precisa do poder de Deus. E Deus, Ele quer realmente implantar de forma plena essa harmonia na nova terra. Se nós não começarmos aqui a exercitarmos, a construirmos o bom relacionamento, jamais nós entraremos na nova terra, entraremos no céu para desfrutar ali a plenitude da harmonia, né? Bom, então, dando só um pouco mais de enfoque nesse assunto, para depois partirmos para domingo, eu gostaria de compartilhar com os irmãos que aquele que tenha um relacionamento com Deus, esteja dentro da igreja, ele vai oscilar. Aqui no Pentecostes está bem claro isso. Então eu quero deixar uma mensagem de esperança, que mesmo que você esteja trilhando a caminhada cristã e na sua visão você esteja em conformidade com as coisas de Deus, você pode oscilar, mas isso não seja motivo para você desistir. Pelo contrário, isso é apenas uma demonstração clara de que nós somos seres humanos e somos ainda aptos a errar. Então, mesmo que você esteja na igreja, você esteja em comunhão com Deus, você esteja estudando a lição da escola sabatina, você esteja estudando a palavra de Deus, em algum momento ou outro, involuntariamente você pode, talvez até, não digo machucar alguém, mas ser um pouco descortês com aquela pessoa, com um vizinho, mas isso não sirva de arma para o inimigo, para que ele te atinja e você diga: não, agora eu errei e não preciso, estou perdido, eu não consigo caminhar como Deus quer que caminhe. Não, irmãos. Aqui no Pentecostes foi claramente demonstrado de que mesmo havendo o grande revivamento, houve a descida do Espírito Santo, no dia a dia tiveram problemas, sim. Então nossa caminhada hoje, veja, nós estamos numa nova geração, num novo momento, mas a mensagem é a mesma, o Deus é o mesmo e o Espírito Santo é o mesmo. Então, tenham certeza de que você, tendo algumas arestas ainda a ser aparadas, não desista da caminhada, erga a cabeça e continue olhando para Jesus Cristo, que é o nosso consumador e o nosso Salvador. Partindo para domingo, vocês que estão na internet aí nos acompanhando, é interessante esse assunto de domingo, pastor, porque trata-se agora mais especificamente de uma ruptura de amizade entre três pessoas: Paulo, Barnabé e João Marcos. Interessante, pastor, que aqui nós temos, talvez até a gente vai entender um pouco, três personalidades diferentes. Paulo, gostaria que o senhor me ajudasse. Paulo era meio que colérico, ele era determinado, ele era forte, impulsivo.
Barnabé, pelo que a gente lê ali, na terceira pessoa, depois eu vou para João, parecia que ele era um pouco mais acalentador. Ele era uma pessoa mais ponderada. Conciliador, né? Conciliador, né? Então, agora vamos para a terceira pessoa, que é João Marcos. Talvez aquele que estava tomando ainda do leite da mensagem, ainda estava no crescimento, onde que Paulo e Barnabé já estavam, ele estava ainda para chegar. O homem que precisaria, as pessoas ali, os mais experientes, ter paciência com ele, né? Então, dado a sua não muita experiência, ele precisaria crescer. Crescer. E ele poderia crescer, claro, mediante a experiência dos mais velhos, né? Então vamos trabalhar aqui com nossos amigos da internet, pastor, sobre esse assunto especificamente. Paulo, Barnabé e João Marcos. Vocês que leram a história viram que era uma viagem missionária, onde teriam vários aspectos ocorrendo naquela viagem. Dificuldades, alegrias, barreiras a ser vencidas para levar o Evangelho. Paulo já sabia, já estava determinado a alcançar esse objetivo. Barnabé também. Mas aí temos a terceira pessoa de Marcos, né? João Marcos. Como é que a gente pode verificar essa situação onde Paulo um pouco repudia a atitude de Marcos e Barnabé tenta reconciliar? E por que Marcos teve essa dificuldade em enfrentar o trabalho missionário? Na verdade, nós podemos citar de que a pouca experiência dele foi o que o traiu. E andando com Paulo e Barnabé, homens experientes, eles estavam preparados para romper as barreiras, as dificuldades. E Barnabé, quando deparou com a primeira barreira, claro, isso foi na primeira viagem missionária, né? E logo ele tratou de recuar, voltar. Isso para Paulo não foi uma boa coisa. Paulo teve uma reação, e a reação dele foi forte. Foi eliminar João Marcos do contexto, vamos dizer, desse trabalho, da missão. E Barnabé, que era o homem conciliador, ele foi para Paulo e tentou trabalhar com Paulo no sentido de que ele tivesse paciência. Mas Paulo foi incisivo. Ele disse não. E a partir desse momento é onde que começou a dificuldade de relacionamento entre os dois bons amigos, né? Um tinha um pensamento, era o mais determinado, o mais queria resolver o problema de imediato, não queria levar um peso nas costas. E já Barnabé, que era o homem conciliador, ele diz: Paulo, imaginemos uma conversa ali, assentados os dois, vamos ter paciência, vamos dar mais uma chance para João Marcos. E Paulo foi realmente irredutível. Ele não optou pela nova oportunidade, mais uma oportunidade para João Marcos, né? Interessante, aqui a gente lembra que Paulo, ele era um pregador fiel da graça, né? Do amor, né? E aparentemente aqui ele estava tendo uma certa dificuldade em estender essa graça, esse amor a um jovem missionário. Talvez não. Providencialmente Deus permitiu acontecer essa situação, irmãos. Veja bem aqui, amigos da internet, Deus sabe exatamente o que deve ser feito para melhorar a sua vida e a minha vida. Assim como Paulo, como Barnabé, como João Marcos, cada um de nós aqui envolvidos nessa caminhada para o céu, temos nossas particularidades. E o interessante é que Deus aprecia e respeita as particularidades. O pastor Palma aqui tem uma particularidade, tem as suas características, sua personalidade, assim como eu tenho. E o interessante é que a gente vê aqui Deus trabalhando para não somente ensinar a João Marcos, que estava ainda tomando o leite espiritual, mas para dar uma polida, vamos dizer assim, a João, para que esse mestre, esse trabalhador do Evangelho conseguisse entender que apenas não somente falar sobre a graça, sobre o amor, mas também viver esse amor na completa palavra. No relacionamento de trabalho, por exemplo, às vezes você encontra um estagiário, um trainee, às vezes na igreja você encontra uma pessoa nova no departamento, e naquela ansiedade de executar o trabalho bem, você às vezes fica meio que avesso àquela pessoa novata. Mas aqui a gente aprende que
acima da eficiência do trabalho, acima da eficiência do Evangelho, da pregação do Evangelho, em primeiro lugar nós devemos colocar para termos um bom relacionamento, o amor. Em João diz claramente que Deus diz que conhecereis quem serão os meus filhos, aqueles seguidores, aqueles meus filhos, que têm o amor um para com o outro. Então vejam aqui, Deus está trabalhando em cima não só de João e de Barnabé, mas principalmente de Paulo. Não é assim, pastor? Paulo Sim. precisava de ser aparado algumas arestas, não é isso? Sem dúvida. Paulo, conforme você havia dito, ou conforme você disse, ele deveria ser um pregador da graça, ele deveria pregar entre os gentios, ele deveria aprender também da graça e da oportunidade, saber dar a oportunidade para os outros. Ele precisaria aprender a perdoar. Posteriormente ele estaria fazendo, ele teria que estar perdoando pessoas necessitadas a receber o perdão iriam estar diante dele. Então note, o próprio Paulo, ele estava ali naquele momento como que vivendo dentro de uma escola. Ele tinha que aprender basicamente a paciência, aprender o perdão, saber perdoar. E João Marcos, ele tinha que aprender nesse contexto, nessa situação, ele tinha que aprender, conquistar mais experiências, saber fazer as coisas, saber resistir nos momentos de tentações, nos momentos de provações, nos momentos em que ele fosse testado pelas agruras da vida. Ele precisaria aprender, ele precisaria amadurecer. E note, todo esse quadro, essa situação, foi uma escola para Paulo e uma escola para João Marcos. E para Barnabé também, né? Barnabé foi um reconciliador, né? É verdade? O Barnabé, ele talvez foi um exercício para ele estar ali conciliando um homem experiente e um homem não experiente. Ele tinha que reunir toda a habilidade dele para conciliar. Muito embora, quando Paulo ele disse não vamos dar a oportunidade para João, o que aconteceu? Eles se separaram. Por um tempo, eles andaram distantes. Paulo saiu, por exemplo, com Silas para uma direção, e agora, no caso, Barnabé sai com João Marcos para outra direção. Então eles fazem o trabalho, e fazem bem feito o trabalho, mas o que vem mais à frente é muito interessante e que você deve estar considerando. Tá? Então, interessante, amigos da internet que nos acompanham, irmãos, e que essa história ela não acaba mal, tá? Antes de a gente entrarmos na parte ali da lição de segunda, eu quero finalizar a parte de domingo trazendo para vocês, se vocês quiserem acompanhar, está em 2 Timóteo 4:11, dá um certo desfecho para essa situação de relacionamento entre João Marcos e Paulo. Ali, se vocês quiserem acompanhar, tá, como eu lhe falei, 2 Timóteo 4:11, deixa claro dizendo que Paulo diz a Lucas, está comigo, toma contigo Marcos e traze-o comigo, traze-o contigo, pois ele me será útil ao ministério. O mesmo Paulo que no início do trabalho repudiou um pouco a João Marcos pela sua talvez juventude, sua falta de experiência, depois que Deus trabalhou, veja bem, lembra que eu falei, providencialmente Deus trabalhou a parte que Paulo precisava ser trabalhado, ser refinado. Assim como o ouro é refinado no fogo, Paulo precisou ser refinado nessa parte, e assim como eu tenho que ser refinado em muitas coisas, assim você, irmão que está aí do outro lado da internet, não baixe a cabeça, levante a cabeça, porque Deus está trabalhando com você, e quando você olhar algumas dificuldades, algumas falhas da sua vida, do seu caráter, não se preocupe. Se você colocar-se na mão de Deus, Ele fará assim como fez com Paulo. Vai haver circunstâncias que você não vai entender a princípio, mas pode ter certeza, assim como está em 2 Timóteo 4:11, de que Deus dará o melhor resultado para a sua vida. Veja, Paulo diz assim, traga Marcos para nos trabalhar, ele será um ótimo auxiliador. Então, pastor, a gente vê um desfecho positivo aqui. Deus trabalhou na vida dessas 3 pessoas. Então, a gente fica feliz porque Deus não abandona os seus filhos, e mesmo que você tenha problema, tenha certeza de que Deus estará trabalhando com vocês. Por exemplo, a mudança
de Paulo, a concepção dele foi muito grande, da postura de dizer não queremos Barnabé. Ele, a partir daquele momento, ele estava dizendo, ele é um insuficiente. Agora, quando ele manda a comunicação à igreja, receba como alguém que vai ser útil, ele vai ser muito útil ao ministério. Então note que mudou radicalmente a concepção de Paulo. É verdade que João Marcos, ele havia mudado também radicalmente. Ele tornou-se um homem experiente e um homem adestrado, preparado para ser útil na missão no evangelho de verdade, né? Paulo novamente entra em cena, né, nessa lição dessa semana. Interessante que Paulo ele vem se envolvendo com relacionamentos quebrados. É o que trata a lição dessa semana, a lição de número 12. Agora nós vemos Paulo preso em Roma, e é interessante que nessa situação de preso ele encontra Onésimo, que é um escravo. Ele fugiu da cidade onde ele era escravo, fugiu do seu patrão, do seu senhor, e Paulo encontra. Mas interessante, a gente agora vai ver na lição aqui que esse patrão, esse senhor Filemão, Filemão? Ele, além de ser patrão, ele era membro da igreja. A gente não vai detalhar aqui o contexto sobre escravidão na época, né, se podia ou não, não é bem exatamente esse o enfoque da lição. Se você quiser pesquisar aí, você é internauta, pode pesquisar um pouco mais, mas aqui a gente vê um relacionamento quebrado agora de nível de escravo e patrão, e esse escravo foge. Mas esse patrão, lá onde ele ficou na cidade natal, ele faz parte de uma igreja, ele tem um testemunho a dar. E providencialmente, veja, você que está aí na internet, se você é nosso irmão de fé, ou se é de outra denominação, você está sendo bem-vindo a participar conosco da Escola Sabatina, que é uma escola onde nós aprendemos todos os dias. A gente percebe aqui que testemunho ele tem que ser dado na completa vida da pessoa. Então, providencialmente, Deus foi trabalhar agora com Onésimo e com Filemão, usando Paulo novamente. E esse escravo fugiu. Paulo sabia das situações desse escravo, sabia que ele, fugitivo, poderia ser preso rapidamente, e sabia que Filemão não estaria dando um testemunho completo com essa quebra de relacionamento. Então aqui, pastor, eu gostaria que você ponderasse um pouco sobre esse trabalho, esse assunto, onde entra escravo, o seu dono, e principalmente a terceira pessoa, que é a pessoa que está vendo os testemunhos desses dois, a igreja, os membros e as pessoas ali, lá de fora. Como é que a gente pode ver melhor essa situação onde Paulo tenta agora consertar esse relacionamento entre essas duas pessoas? É verdade, no caso de Onésimo como escravo, ele era escravo de Filemão e ele fugiu. E um escravo que foge, ele não é bem visto, ele é mal visto. E ele fugiu de Colosse e foi para Roma. E ele lá agora foi preso. E ele está dentro da prisão, coincidentemente onde Paulo também está dentro da prisão. E ali Paulo teve a oportunidade de conversar com Onésimo e até mesmo pregar para o Onésimo o Evangelho. E ouviu o Evangelho Onésimo e aceitou o Evangelho. Ele converteu-se. E agora Paulo, o que diz? Onésimo, você não vai ficar aqui, você está sendo solto, você vai voltar para Colosso, você vai voltar para o seu Senhor. E ali Paulo redigiu uma cartinha, que é a cartinha, a epístola de Filemão, e você leva em mãos para ele. Você leva para Filemão, e essa cartinha, ela tem um conteúdo, cujo esse conteúdo ele precisa ler. Onésimo voltou, levou, e no bojo, no conteúdo desta cartinha, estava algumas recomendações de Paulo a Onésimo. A primeira recomendação, seguramente, é: Filemão, você deve amar Onésimo. Você não deve agora recebê-lo como escravo, você deve recebê-lo como filho. E note, Paulo, ele entra aqui recomendando uma coisa que outrora ele não havia recomendado em relação a João Marcos, a paciência. Tenha paciência com ele, dê outro tratamento para ele,
não um tratamento de escravo, dê um tratamento amoroso, um tratamento de filho. Note, esta é a postura de Paulo. Note, aqui houve um reconhecimento da parte de Paulo, que talvez naquele momento em que ele estava tratando com João Marcos, estava tratando com Barnabé, jamais ele iria ter este reconhecimento. É bom que a gente traga para a nossa realidade hoje. Esse problema que houve em relação a vamos dizer aqui, Onésimo, com Filemão, e envolvendo ali Paulo como agora conselheiro, nós temos no seio da comunidade, no seio da igreja, também problemas dessa natureza. Nós temos os escravos, vamos dizer, espiritualmente falando, que eles precisam ganhar a liberdade, e eles não ganham, no contexto ali de Onésimo, ele não ganharia a liberdade de uma outra forma se ele não fugisse do seu Senhor. Note, essa fuga do Senhor era não a fuga diretamente de um homem, era a fuga da escravidão. E nós espiritualmente hoje precisamos fugir da escravidão. Qual é o Senhor? Qual é o Senhor que nos escraviza hoje? É o pecado. Nós precisamos fugir do pecado e precisamos correr numa direção. Quem é o nosso conselheiro hoje? O nosso conselheiro é Deus, nosso conselheiro é Jesus. E Jesus, nós vamos para Jesus, Jesus vai nos instruir de forma cabal, completa, plena, e vai nos devolver para o seio da comunidade, da igreja, com a seguinte recomendação: comunidade, a despeito dele ter sido pecador no passado, hoje ele mudou. Receba ele como um filho espiritual, trabalhe com ele, dedique amor, dedique compaixão a ele. É a lição que nós podemos, a aplicação que nós podemos fazer nessa lição de segunda-feira. Interessante que o pastor fez com muito profundidade uma aplicação espiritual, de onde essa é a intenção da escola sabatina, essa é a intenção da lição da escola sabatina. E ele citou esse senhorio usando uma metáfora e aplicando isso agora como o pecado sendo aquele que escraviza. Na igreja de Corinto, o pecado também estava, pelo que a gente percebe aqui agora na lição de terça-feira, escravizando as pessoas. Porque ele, no relacionamento de Coríntios ali, já na lição de terça-feira, você que está nos acompanhando pela internet, para poder acompanhar melhor na lição, a gente vai tratar agora também de relacionamento, mas agora de um relacionamento interno, mais especificamente dentro de uma igreja, a igreja de Corinto, e o pecado estava escravizando as pessoas, no sentido de que estava exaltando uns para com os outros. Aqui, pastor, gostaria que o senhor ponderasse sobre esse assunto, onde trata especificamente, aqui a igreja de Corinto, você que está na internet, nos acompanha, 1 Coríntios 3, 5 a 11, ali descreve o problema, onde aquele que pregava e aquele que recebia, assim como o pastor falou agora sobre a carta de Filemão, onde ele recomendava que o seu dono recebesse agora seu escravo como um irmão em Cristo. Assim o pastor fez a aplicação de que a igreja receba as pessoas que vêm de fora, escravizado pelo pecado. Mas aí agora em Coríntios a gente vê um problema sério, pastor. Aquele que recebe, aquele que dá a palavra, aquele que faz a oração, estavam escravizados pelo pecado, pela concorrência, podemos usar esse termo assim. O pecado estava enaltecendo a concorrência entre os irmãos. Qual era a solução, qual era o problema, e qual era a solução desse trabalho agora dentro da igreja internamente de Corinto, sobre o pecado, também permeando parte de relacionamento? Muito bem. O contexto de Corinto é um contexto interessante. Corinto, como cidade, como metrópole, ela recebia muitos estrangeiros, pessoas de muitos lugares, e a igreja era visitada por pessoas de diversos níveis. E logo se concluiu de que essa igreja precisava ter uma liderança bem treinada, bem preparada, aquela liderança que realmente
ela deve ter muitos dons, muita capacidade para liderar, conduzir a igreja. Mas num dado momento começou o conflito nessa direção. Eu sou melhor, o meu dom é mais importante dentro da igreja. E na verdade, aqui nós aprendemos de que os dons, todos eles têm a mesma importância. Nenhum é maior do que o outro. E aqui que entra, por exemplo, a figura de um corpo que tem muitos membros. Se porventura eu valorizar mais o dedo indicador do que o dedo mindinho, eu estou minimizando um, mas Deus nunca minimizou os serviçais, os obreiros na sua casa. Todos eles têm a mesma importância. Tem o seu papel, né? Todos têm que fazer o trabalho, têm que fazer a obra com esmero, com dedicação e com muita espiritualidade. E o que eles tinham que valorizar era o corpo. Quem era o corpo? E nesse contexto, Cristo Jesus. Dentro da igreja aqui, o corpo é Cristo, nós somos membros, nós somos serviçais, nós seguimos os ditames do corpo, nós seguimos os ditames de Cristo. Então, eu devo me esmerar em fazer da melhor forma o trabalho de Deus no contexto do meu dom. Então, a gente percebe aqui, você que está na internet nos acompanhando, se quiser olhar em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, resume esse problema de relacionamento na igreja. Aquele que planta, aquele que rega, não há mais e nem há menos. No capítulo 7 eu vou ler na íntegra para finalizar essa parte, e você acompanha aí, por favor, internauta. Diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, que a nossa ideia de relacionamento seja sempre pautada pelo princípio de que Deus é o nosso Criador e o nosso mantenedor, e é aquele que rege toda a nossa vida. Tenhamos um bom relacionamento com as pessoas, seja de fora, seja da igreja, seja no trabalho, seja na escola, para que não haja um rompimento, e aí você perca a oportunidade de levar a mensagem da salvação para as pessoas. Do rancor à restauração dentro da igreja, pastor, lição de quinta-feira. Aqui nós temos uma lição de como lidar com esses trabalhos de relacionamento quebrado. Como é que a palavra de Deus nos ensina a trabalhar esse relacionamento ali pautado no que a palavra diz? Nós temos o grande exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio a este mundo, ele encontrou aqui o homem em pecado, em desobediência, desagradando o coração de Deus. Ele poderia fazer a opção em estar aqui neste mundo e dizer: olha, vocês estão todos perdidos, vocês não têm mais oportunidade, a minha missão aqui, compreende, em destruí-los. Mas Jesus não fez isso. Pelo contrário, ele colocou-se ao lado de cada um sofredor, pecador, e disse: eu vou resolver o problema de vocês. E ele resolveu de uma forma, eu posso dizer, extremamente misericordiosa. Ele deu a sua vida pelos doentes espiritualmente. Os que estavam espiritualmente doentes, eles haveriam de morrer. Cristo disse: vocês não vão morrer, eu vou morrer em lugar de vocês. Note, aqui nós aprendemos que Jesus, ele perdoou os grandemente faltosos. Então agora chama-se a atenção a minha pessoa, a sua pessoa, a pessoa de todos nós da comunidade. Nós deveremos ter o Espírito de Cristo. Cristo chegou ao ponto de dar a sua vida. Ele deu a vida pelos pecadores. Eu pergunto, será que por um bom eu estaria disposto a dar a minha vida? Eu não prossigo nesse raciocínio, mas eu prossigo dizendo: Jesus nos deu uma grande lição, que deveremos todos estar afeitos a perdoar. Deveremos estar dispostos a repararmos os atritos e termos um coração totalmente suscetível a dar o perdão. Interessante que na busca da solução desses atritos, na reconciliação do relacionamento, a gente percebe aqui claramente que Jesus ensina a maneira prática de resolver isso dentro da igreja.
ou com o seu irmão especificamente, ele diz assim, se você tem algum problema com o seu irmão, vá tê-lo com ele, converse com ele e tente resolver. Caso isso não seja possível, traga mais um ou dois e converse entre vocês para que esse problema seja resolvido. Assim como o pastor frisou, o espírito de reconciliação, o espírito de perdão tem que permear a nossa vida. E interessante que Jesus ensina que, se nada disso resolver, que se leve à igreja para que se tome uma solução. Por quê? Porque nós trabalhamos aqui nessa lição dessa semana sobre reconciliação dentro de um contexto espiritual, dentro de um contexto de igreja. E aí no final, aqui na quinta-feira, Jesus dá uma lição prática para que esse espírito de desavença, esse espírito de separação não lidere mais. Então, se você não conseguiu conversar com o seu amigo sozinho, você levou mais dois, e se nisso não foi resolvido, foi levado para a igreja para que se tome uma decisão, para que se corte na raiz o problema e que os relacionamentos internos da igreja sejam sempre salutares, sempre saudáveis. Então aqui nós temos na lição de quinta-feira uma explicação um pouco prática de Jesus para esses problemas. E tomando agora a parte que o pastor falou, na parte de termos um espírito reconciliador, eu peço que a gente medite sobre isso. E que se houver algum problema de relacionamento, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, vá ter com essa pessoa e tente resolver isso. Porque quem mais perde somos nós que estamos sofrendo com essa quebra de relacionamento. Às vezes aquele que te ofendeu, às vezes não está nem aí, mas você fica sofrendo e aí você não consegue, lá no início da lição, lembra que o pastor falou? Você não consegue não ter um relacionamento bom com Deus. Você tem que ter, as duas coisas se interligam, as duas coisas se conjuntam, e para que tenhamos uma caminhada cristã saudável, boa, agradável, que é ter um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com o nosso próximo. Então que essa lição dessa semana possa nos ajudar a criar essa visão. E que se nós tenhamos deixado para trás um relacionamento quebrado, eu peço a você, irmão, que está aí nos acompanhando pela internet, que busque essa reconciliação para que você tenha uma vida ampla, mais agradável, mais perto de Deus. Pastor, tendo as últimas considerações, eu gostaria de deixar com o senhor sobre essa parte de relacionamento da igreja, relacionamento da pessoa com Deus e com o seu próximo. O senhor gostaria de fazer as últimas considerações para nós? Sem dúvida, aqui fala em 3 passos que deve ser dado para reconciliar, para reparar a ruptura no que diz respeito à amizade, o companheirismo. Aquele irmão que tem dificuldade com outro irmão, ao dar o primeiro passo é para a reconciliação. Ao dar o segundo passo também é para a reconciliação. O terceiro passo também é para a reconciliação. Uma vez não ocorrendo a reconciliação, a palavra de Deus ali em Mateus, capítulo 18, é muito claro que esse deve ser considerado como o quê? Um gentil ou um publicano. Em outras palavras, aquele homem que não tem Deus. Note que só o homem que não tem Deus, ele não vai mudar o seu estilo, o seu comportamento. Se eu coloco Deus na minha vida, eu mudarei o meu comportamento, o meu estilo. Meu querido, se você tem alguma dificuldade, meu querido internauta, saiba de uma coisa. Quem vai te ajudar nessa dificuldade é Deus. Comece um bom relacionamento com Deus. E uma vez você tendo esse bom relacionamento com Deus, você vai reparar todas as suas dificuldades com seu irmão e vai viver um legítimo relacionamento e genuíno relacionamento com seu irmão. Vamos então buscar a Deus em oração para que Ele nos ajude nesta hora a termos o verdadeiro espírito conciliador e perdoador, para que nunca haja diferença entre eu e meu irmão. Curvemos a nossa cabeça. Grandioso e eterno Pai, agradecemos-te as bênçãos e o poder, a alegria de ouvirmos a Tua voz, os ensinos que nos ajudam a conduzir a nossas pegadas, o nosso andar cristão, e vivermos o estilo que Tu requeres de cada um de nós. Amém. Senhor Deus, ajude-nos sobretudo a perdoarmos o nosso irmão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.
Só o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim. Venha Jesus, vem trazer a luz e vem da glória o teu calor, traz a paz e amor. Vem como sol as nações trazer misericórdia. Venha Jesus, vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza, Traz a vida real, beleza. teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem da glória brilha em mim, brilha em mim. Venha Jesus, vem trazer a luz que vem da glória o teu calor, traz a paz e amor. Vem como sol as nações trazer misericórdia. Venha Jesus, vem trazer tua luz. Vem a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, bordando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Fluindo como uma irreprimível torrente para todos que o aceitarem. Não há egoísmo em seu amor. Esse amor, nascido no céu, é um princípio permanente no coração e que se tornará conhecido não apenas daqueles que consideramos mais queridos no relacionamento sagrado, mas de todos com quem entramos em contato. Ele nos levará a expressá-lo em pequenos atos de cortesia, a fazer concessões, a realizar ações de bondade, a falar palavras ternas, verdadeiras e encorajadoras. Levar-nos-á a simpatizar com aqueles cujo coração anseia por simpatia.
De Deus emana o verdadeiro amor. Somente quando estivermos vivendo uma verdadeira experiência, amizade e relacionamento com Ele, é que poderemos ter o amor dele em nossa vida e assim poderemos ter relacionamentos saudáveis. Quando estamos com Jesus, Jesus e eu, teremos uma amizade verdadeira, amizade sincera, que nos levará a nos simpatizarmos com as pessoas que realmente estão à nossa volta e a estabelecermos relacionamentos verdadeiros, relacionamentos esses que não serão quebrados, relacionamentos sem mágoa, onde existe perdão, onde conseguimos desenvolver o caráter de Cristo. Cantemos agora a música Jesus e Eu, é do CD Jovem, mas retrata bem o que realmente precisa acontecer em nossa vida. Estarmos sempre caminhando com Jesus para que os relacionamentos nossos estejam sempre ligados a Ele. Caminha sempre ao meu lado, eu tenho paz, pois com Ele posso sempre conversar. Jesus me dá seu conforto, proteção e segurança. Não há temor, pois em Cristo posso sempre confiar. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Amizade que jamais acabará. Nos dias maus, Jesus Cristo sempre é meu grande amigo. Se falta amor, é Jesus que me ajuda a entender. Jesus estaremos bem unidos, feliz serei, partilhando minha vida com Jesus. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Jesus e eu, que amizade tão bonita e sincera. Jesus e eu, lado a lado vamos sempre caminhar. Jesus e eu, é certeza de vitória nesta vida. Jesus e eu, amizade que jamais acabará. Amizade que jamais acabará. Que essa amizade realmente continue em nosso coração, em nosso coração e conosco. Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, as bênçãos. Obrigada, Senhor, por estes momentos. E obrigada porque nos dás o teu perdão. E, Senhor, nos ajude a realmente vermos e entendermos quando alguns relacionamentos se quebram. E, Senhor, nos ajude a realmente resolver essas mágoas, porque entre nós precisa reinar o verdadeiro amor. Isso faz parte, Senhor, do nosso crescimento e nossa caminhada a Ti.
nos ajude a isso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ana, avisar para os irmãos que semana que vem será o 13º sábado. Não esqueçam de reservar uma oferta especial, ok? Pode ser espacial também, bem grande, tá? Mas não se esqueçam, 13º sábado.